Veja, começou lá no Paraná, porque senão a gente não roda a pauta, tá? Ok. O STF já coleciona votos para condenar o ex-presidente Fernando Collor a 33 anos e 10 meses de prisão, tá? Pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato. Conforme um dos votos, vou abrir aspas, está devidamente comprovada a estruturação de grupo doloso em que seus integrantes pretendiam a prática do crime de corrupção passiva. Fecho aspas. Antes do fim do voto, o ministro Luiz Roberto Barroso demonstrou que deve acompanhar Fachin e Alexandre de Moraes nos seus respectivos votos. Após o voto de Alexandre de Moraes, a sessão foi encerrada e os ministros devem retomar o julgamento hoje, acabaram de retomar hoje com o voto do André Mendonça. Logo, o que Deltan fez não foi imprestável, nós estamos vendo aí. Quando o Ministério Público diz que ele é elegível, se o próprio Ministério Público, a quem caberia exonerá-lo ou aposentá-lo como condenação, atesta, certifica a elegibilidade, isso é um desrespeito danado funcional. Ou seja, MP não serve para nada. Nada quando o juiz não quer, quando a decisão já está pronta na cabeça. E isso também me leva a outras questões. Por quê? Nós temos pessoas que foram condenadas. Nós temos o ex-presidente Collor, que está aí na mira da cadeia. E também, eu me pergunto, uma vez que a lei é um mero acessório sobre a qual eu posso ficar pondo frufrus e frufrus e frufrus para chegar a um objetivo que eu tenho pré-concebido, o que é inconstitucional, antidemocrático, autoritário, chama o que quiser. O que vai acontecer com o caso do cartão de vacinação de Bolsonaro? O tenente-coronel Mauro Cid foi até a Polícia Federal, na data de hoje, lá em Brasília, dando continuidade à investigação sobre possíveis fraudes em cartões de vacina dele, da família dele, inclusive do presidente Jair Bolsonaro e de sua filha caçula. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, no entanto, ficou em silêncio durante os 40 minutos que ficou no local. Enfim. A ideia das autoridades era de que as informações dadas pelo ex-presidente fossem confrontadas pelo que seria dito por Mauro Cid. Bolsonaro negou todas as acusações e disse que tampouco deu ordem ou autorização para falsificarem os registros de vacinação dele e da filha. Fez bem o Cid, Nelson? Olha, esse caso ainda vai dar muita discussão, viu? Eu acho que o Mauro Cid... Aliás, deixa eu complementar. Sim. Fez bem o Cid? 1, 2... Se ele disse que não ia falar nada, por que ele ficou 40 minutos se a lei de abuso de autoridade proíbe você insistir uma pessoa que não quer dar depoimento? Pois é, essa lei é recente e mais do que isso, antes a gente tinha uma praxe do Ministério Público e dos delegados de polícia em fase de inquérito de registrarem as perguntas mesmo diante da manifestação pelo uso ao direito do silêncio, né? E aí eles faziam uma pergunta, fica em silêncio, fazia a pergunta, faz em silêncio. Isso, na verdade, foi entendido como um abuso de autoridade. Na lei de abuso de autoridade é crime, né? Então, quando alguém diz que vai ficar em silêncio e ficar horas em um depoimento, a gente tem aí indícios de abuso de autoridade. Mas o Mauro Cid, eu acho que ele faria muito bem se ele contribuísse para as investigações de modo a colaborar, em especial, com a sua culpa. Porque quem teve acesso a representação da Polícia Federal, você repercutiu aqui, inclusive, né, Pavinato, vê que ali há provas em fartura, há muitas provas de que o Mauro Cid tentou primeiro para a sua família, inclusive 1 ano antes da falsificação de vacina do Bolsonaro. Primeiro para sua esposa e para suas filhas. Tentou primeiro no estado de Goiás, mas lá ele só conseguiu o cartão.
com um médico, sobrinho de um amigo, mas não conseguia inserir esses dados no sistema do Ministério da Saúde. Depois ele conseguiu um contato no Rio de Janeiro, um vereador, através de alguns apoiadores, e chegou lá na cidade, Duque de Caxias, se eu não me engano, que tem lá alguém que tinha acesso a esse mecanismo do sistema que colocava no sistema as vacinas. Isso foi um ano antes da falsificação de vacina do Bolsonaro. Depois, quando chega no final do mandato do Bolsonaro, em especial depois do resultado das eleições, é que há a inclusão no sistema pelas mesmas pessoas, na mesma cidade e do mesmo jeito, do mesmo modo, também da inclusão falsa da informação de vacina no cartão de Bolsonaro. Então, a digital do Mauro Cid, nesse caso, já está muito clara. Resta saber se ele vai informar de que ele fez isso porque quis se antever, quis ser um bom funcionário por conta própria, sem o incentivo, sem a ordem do seu superior, ou se ele vai dizer à polícia que foi mandado para fazer isso. Essa é a questão. O Bolsonaro, numa situação já muito difícil também, disse que não determinou, nem sabia, foi surpreendido com essa falsificação no seu cartão de vacina. Essa é a questão. Como vai pelo motivo, né? Ele não tinha motivo, ele nunca precisou usar o cartão. Mas, quanto ao Mauro Cid, Renato, ele, de fato, para mim, então, eu acompanho, né? Ele tá permeado de digital dele nisso. Cid, assim, a evidência é forte, né? O fumus comissi delicti dele, a fumaça de que ele realmente cometeu diversos crimes, né, nesta situação, é inegável. Mas não é razão para prisão preventiva. Porque que periculum in libertatis ele tem se toda a digital dele já foi pega pela investigação? Isso faz lembrar aquilo que o STF chamou de tortura praticada na Lava Jato, ou seja, prender para ter alguma delação. Se Mauro Cid diz alguma coisa, ele é ouvido, seja por um juiz, pela autoridade policial, pelo Ministério Público. Estando ele nessa situação de prisão preventiva ilegal, porque é tortura, tem que ter os dois requisitos. Tem que ter o perigo da liberdade, ele pode prejudicar o processo. E eu acho que o Cid não tem condição nenhuma, até porque o relatório que pediu a prisão dele já deixa ele até a boca, com água até a boca, né? Passou do pescoço. Isso pode ser considerado uma prova ilícita ou não tem mais direito? Bom, não tem mais direito. Pavinato, primeiro vamos falar do chororó. Acho que aí está muito difícil de disfarçar as evidências, né? Você tem razão, Mauro Cid tem muita coisa a explicar. Segundo, que o problema dele de permanecer encarcerado é o problema de outros 900 mil brasileiros, porque o nosso país tem 900 mil presos provisórios. Não, 900 mil é a população carcerária inteira. Não, metade disso, 40 e poucos %. 40 e pouco, 400 mil 900 mil é a população carcerária inteira. 400 mil presos provisórios, 900 mil presos. Exato. Ou seja, quase metade dos presos desse país. Eu pensei... Não, eu penso numa coisa e falei outra, foi isso. O dado está aqui e o Kobayashi tem razão. A questão é, nós temos hoje quase 500 mil de pessoas presas provisoriamente. Mauro Cid é uma delas. É mais ou menos do que alguma outra pessoa? Não. Não, tem um detalhe que você está deixando do lado. Ele está preso para delatar. O resto está preso porque o sistema não funciona. Está preso lá. Alguém está indo lá, está chamando alguém para tomar café na polícia para falar alguma coisa do crime? Não, está jogado lá. Está jogado. O Mauro Cid está preso, não é que está jogado. Não é menos... Ele está sendo chamado toda hora para fazer uma delação. Não é menos injusto. A finalidade é injusta, sim. A finalidade não é menos injusta. Porque antigamente alguém pegava alguém... Não é menos injusto. O cara que cometeu qualquer outro crime e estava aguardando o julgamento... Tá, qual é o seu ponto? Ele não está aguardando nada, ele está sendo chamado, porque nem processado ele está. Então, vai lá, qual é o seu ponto? Na preventiva, na provisória, nas formas de prisão que nós temos antes da sentença condenatória. É esse o ponto. Então, a sentença tem que ter um processo. Ele está na fase ele está na fase investigatória, assim como muitas pessoas da fase investigatória estão presas aqui no estado de São Paulo. Certo. Então, os outros estados. Ok, faz o seu ponto. A questão e por que é arriscado ele estar solto? Faz o seu ponto. Eu não acho arriscado. Então ele tem que estar Eu acho que as pessoas não devem ficar presas provisoriamente. Eu sou advogado.
Senhores, eu não estou dizendo isso. Então você concorda conosco que ele deveria ser solto? A pergunta foi essa. Eu concordo que não há que haver... Se ele delata estando preso ilegalmente, isso tem validade legal? Não. Tá? Prova obtida sob tortura, mediante tortura, é ilegal. Agora tem que se comprovar isso. Agora, se ele é ouvido, eu não sou advogado do caso, mas na condição de advogado e garantista que sou, eu acredito que as pessoas não devem ser presas sem sentença penal condenatória. Ponto. Não estou discutindo isso. Mas se colocarmos aqui as palavras do próprio ministro Gilmar Mendes, do que aconteceu na Lava Jato, de pessoas serem presas e ficarem presas com o objetivo de tirar uma delação premiada ali, era uma tortura, um ato de tortura, eu acho similaridade nesse caso do Cid. Acho que ele fez bem em não falar, que apesar de ter digital dele em tudo quanto é lugar, tem dele, e que na verdade as pessoas querem, não é ele falar ou achar digital dele, que já foi achado, é pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então qualquer coisa que ele fala, nesse momento que a gente vive uma interpretação elástica da legislação, se ele coloca um ai, vírgula, o pessoal já fala, tem uma vírgula aqui, essa vírgula era o Bolsonaro, vem cá Bolsonaro, que é o objetivo desse processo, chegar no Bolsonaro. Não era só o Cid. Tem uma coisa, ele não deveria nem ter ido à polícia, não deveria ter sido conduzido, porque a gente tem entendimento do STF de que o investigado, por ter justamente o direito ao silêncio, tem também o direito de nem comparecer à oitiva. Tem esse detalhe também importante. Tem que se verificar se efetivamente é tortura, o que a gente está entendendo como tortura. Nesse caso não dá para presumir. Para presumir só contra o Deltan. Só para quebrar o partindo das falas. Que a posição é só contra o Deltan. Quebrar aqui, para mim, tortura era assistir a seleção do Dunga, entendeu? Então isso era uma tortura gigantesca. Há o que falar mais? Há mais alguma coisa? Olha, com todo respeito, nós avançamos. Então me dá o tempo que foi dado para os demais. Não é debate presidencial. Aqui é assim também. Se o Ibope cai, querido, quem manda aqui é o povo. Mas eu tenho certeza que o Ibope não vai cair. Mas continuando, para trazer um elemento que já foi além do jurídico. Olha, vamos tentar... A seleção do Dunga. A seleção do Dunga. Isso é essencial. Mas olha, só tem um detalhe, Pavinato. Prefeito, já foi dito que há elementos de sobra, que ele pode ter culpa, que ele realmente cometeu o ato, que ele cometeu o crime, tudo isso já foi dito. O Ricardo foi preciso. O que se quer é o Bolsonaro, não é o Cid. Existe um elemento de honra que cabe ao Cid se comportar. Qual é? Vocês sabem o significado daquela corda no uniforme dele? Não? Não, é o cordão da prostituta Raabe. Que seja. Só que é da prostituta Rasa que você falou? Raabe. Raabe. Que seja da prostituta Raabe, que é enforcada se porventura se contrapor àquele para quem ele serve, que ali é um ajudante de ordens, existe um laço de honra. Significa o quê? Ponto. Eu não estou trabalhando com a hipótese que o Bolsonaro fez algo e por isso ele não deve delatar, porque ele tem um elemento de honra. Mas ele tem que ficar calado, exatamente para aquilo que o Ricardo falou. Porque qualquer coisa que ele falar pode ser usado não contra ele, mas contra qualquer outra pessoa, independentemente de ser uma delação ou não. Aí você trouxe. É muito bom que ele apresente esses elementos para auxiliar o processo. Você está brincando de justiça suíça, né? Não, calma. Ele fez uma pergunta... Não, mas espera aí. A pergunta você responde depois. É uma pergunta que a gente não batida com limão. É uma justiça suíça em que o arcabouço jurídico funciona e o sistema também. Eu estou imaginando que na Suíça tudo funcione perfeitamente. Apenas isso que eu estou falando. Mas, no caso, cabe a ele pensar estrategicamente em se defender com silêncio e pensar estrategicamente, porque qualquer palavra que ele usar pode ser deformada, transformada ou utilizada para pegar o Bolsonaro. Não esqueça da corda. Não é que você deve encobrir caso o Bolsonaro tenha cometido algum crime. Aí, tudo bem, você deve falar. Mas entenda que qualquer palavra será utilizada politicamente contra o presidente. Isso na Suíça, né, professor? Mas na Suíça... Aqui, se ele não fala nada, eles podem presumir que ele falaria. Quem presuma? Ele poderia vir a falar. Difíceis, é melhor presumir que ele tem alguma culpa do que deturpar aquilo que ele pode falar, qualquer coisa que seja. Não sei o que é pior. Imagina assim, Então pronto. vou condenar porque o silêncio dele... Mediante o silêncio de Mauro Cid, ele poderia vir a confessar e poderia vir nesta Aí o Mauro confissão Cid fala... a estar delatando. Que aí vai vir mas aí que tem um detalhe. Mas aí ele fala, vai fazer a mesma coisa que você... Mas ele poderia ter falado que ele fez por conta. Ele poderia...